Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos, né? E você é muito bem-vindo aqui. Hoje nós falaríamos da segunda parte, né, da aula 2 da Reforma Protestante, porém, nós aqui decidimos dar uma pausa para falarmos da Páscoa, que comemoramos hoje. Voltamos a falar da Reforma Protestante na próxima aula. Não poderíamos passar essa data, a data mais importante do calendário cristão, mais importante para nós, né? A data aí que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Então, por conta dessa relevância, eu não poderia deixar de passar essa data sem fazer essa aula, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa, onde nasceu, como surgiu a Páscoa, quando foi instituído. Eu vou me esforçar para que essa aula tenha no máximo, queridos, 20 minutos, para que todos possam assistir, por mais que você já conheça. Queridos, essa aula é voltada para o ensino de pessoas que não conhecem, né? De forma específica para a nossa comunidade. Tem bastante pessoas novas na nossa comunidade que não entendem muito bem ao certo o que é a Páscoa, né? Então, desculpe você, os teólogos de plantão aqui, né? Mas hoje a aula é voltada para o ensino daquilo que é Páscoa. E talvez você assista também, por mais que você eu já sei que a Páscoa veio do Antigo Testamento, assista. Com certeza alguma coisa nova você vai aprender. Eu quero poder orar. Pai, obrigado, Senhor. Senhor, hoje, mais do que nunca, nós temos motivos para dizer obrigado, Jesus. Obrigado. Hoje nós comemoramos, hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo. Hoje nós comemoramos, Pai, aquilo que hoje nos traz vida, aquilo que hoje nós podemos viver, Senhor Pai, em paz, sabendo, Senhor Pai, tendo certeza da nossa salvação, não por mérito, mas por graça, porque o Cordeiro foi morto e ressuscitou. Pai, obrigado, Senhor. Que esse sentimento, que essa alegria possa transbordar no coração de cada um que me assiste, um sentimento de gratidão ao Senhor, porque hoje nós podemos viver, porque um dia o Senhor morreu por nós e ressuscitou para que tenhamos vida, vida eterna, vida em Cristo, vida plena, para que possamos ser livres como somos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor use essa aula para trazer luz para os teus filhos, que o Senhor use essa aula não apenas para conhecimento, mas para trazer vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, vamos acelerar. Eu quero transformar essa aula numa aula curta, enxuta, para que você possa assistir com calma. Olha só, algumas pessoas erram achando que a Páscoa, ela nasceu ali com a ressurreição de Cristo. Na verdade, a Páscoa foi instituída no Antigo Testamento. Nós vamos relembrar um pouquinho aqui para você poder entender. Olha só, José, o filho de Jacó, que foi governador do Egito. Eu acredito que a maioria de vocês saibam da história. Se vocês não sabem, depois nós podemos tratar em outra aula. Ou então você vai lá no panorama bíblico, que nós está aqui nos nossos vídeos de Gênesis, que você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Nós falamos isso lá, tá bom? Então José, ele vira governador do Egito, então ele estabelece ali a sua família. Alguns dos judeus, né, dos israelenses, foram morar, né, dos hebreus, né, porque na época ainda não tinha judeu. Os hebreus foram morar ali no Egito. E passou-se, porque o governador da época, o rei da época, o faraó da época, tinha determinado que José, o seu povo, poderia viver ali de forma livre. Mas um faraó morreu, o outro nasceu, morreu de novo, o outro nasceu, e quando se mudou de faraó, eles se esqueceram da promessa que tinha feito para José, que foi governador do Egito, que era um hebreu. Bom, e aí então o povo judeu, o povo hebreu, começou a ser escravo ali no Egito. Eles viraram escravos, né? Eles começaram a trabalhar nas construções civis, na edificação do Egito, da estrutura ali, né? Dos palácios que havia no Egito, em toda a cidade. Também as mulheres que eram do povo de Deus foram também escravizadas para trabalhar como empregadas na casa ali das mulheres, das famílias daquela época. E aí então eles ficaram escravos durante 400 anos ali no Egito. O povo de Deus, que agora então não era mais livre, mas vivia sobre a escravidão do povo do Egito. E o povo hebreu tinha crescido demais, o povo de Deus tinha crescido demais,
porque eles se multiplicavam muito rápido. Havia-se um medo do faraó de que se os inimigos do Egito, né, o povo da Síria, os inimigos ali locais do Egito, invadissem o Egito, os hebreus pudessem se juntar, se unir a esse povo e lutar contra o Egito. Então já havia um medo do faraó quanto a isso. E aí então, Deus levanta um homem, um libertador, Moisés. Você também pode encontrar nas nossas aulas, tanto de Gênesis quanto do Êxodo, aqui no nosso canal, para poder entender um pouco melhor sobre isso. E aí então Deus levanta Moisés para ser um libertador. Chegou um tempo de libertação. Deus quer tirar o povo da escravidão. Deus quer tirar o povo do Egito e quer então levar o povo para a terra que Deus havia então prometido, né? Para a terra de Canaã. Aí então Deus manda algumas pragas para que o faraó libertasse o povo. Nós também tratamos nas aulas do Panorama Bíblico, você pode assistir, sobre as pragas do Egito. E então o Senhor chega aqui no livro, no capítulo 12 de Êxodo, né, onde nós vamos ler a instrução que Deus deu, que vai começar aqui então a instituição da Páscoa. Olha só, versículo 12 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês, o mês do ano, que é o mês de Abib, conhecido pelo judeu, o primeiro mês. O calendário do judeu é diferente do nosso, querido. Então, nesse mês de Abib é o mês que o Senhor libertaria o povo. E ele falou, olha, nesse mês, que é o mês da libertação, para vocês, serão considerado o primeiro mês do ano, mês de Abib. Versículo 3. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 desse mês, a instrução que Deus está dando, tome cada um cordeiro para a sua família, para cada casa. Se a família, porém, for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia desse mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue, ou seja, pegarão, não é tomarão de beberão não, vão pegar o sangue e vão passar na porta, nos umbrais da porta, na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Então olha só a instrução que o Senhor dá. Moisés, ao 10º dia desse mês, do mês de Abib, os filhos de Israel, os hebreus, vão pegar um cordeiro. Cada família vai matar esse cordeiro, vai pegar do sangue, passar nos umbrais da porta, né, nas vigas da porta, e durante o crepúsculo eles vão comer à noite, vão comer esse cordeiro assado, né? A família vai ali comer com pães sem fermento, porque na palavra o fermento tem o símbolo de pecado, né? Porque o fermento ele tem o poder de levedar ou de contaminar toda a massa. Então o pecado, o fermento leva o símbolo do pecado. Então eles deveriam comer o pão sem fermento, tá? E com ervas amargas para simbolizar os 400 anos amargos que eles passaram como escravo ali. E aí então o Senhor começa dizendo, o anjo da morte vai passar no Egito. Essa vai ser a última praga. Já tinha acontecido várias pragas, é a última praga. Um anjo da morte vai passar no Egito, matando o primogênito de cada família. Porém, quando o anjo vê aquela marca do sangue do cordeiro na casa, aquela família não terá o seu primogênito morto. Né? Então, aquele sangue do cordeiro ia livrar as pessoas, ia livrar o primogênito daquela casa da morte. Né? Então, olha só, naquela noite comerão carne assada, versículo 9. Não comereis dela nada cru, nem cozido, toda a instrução aqui. Versículo 11, assim comereis os vossos lombos cingidos. O Senhor vai falando aqui, depois você pode ler com calma. Versículo 12, aqui é o que é importante. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. Olha só, até os animais morreram. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízo.
e eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, olha só, o Senhor dá essa ordem: vocês vão matar um cordeiro, colocar o sangue dele lá, e aí a casa será livre, né, do anjo da morte que vai para matar o povo do Egito mesmo. Porque Deus queria que o faraó libertasse o povo. E o faraó não libertava. Então ele começa a mandar a primeira, a segunda, até a 9ª praga. E essa é a 10ª praga. E assim faz o Senhor. Então a Páscoa, o nome Páscoa em hebraico é Pessá, né? O nome original é Pessá, que significa passagem ou passar por cima. Significa que o anjo passou pelo Egito ali, matando os primogênitos, a fim de que o povo visse o poder de Deus e libertasse os hebreus, libertasse o povo de Deus ali, para que fosse para a terra prometida. Bom, então isso acontece, o povo sai de lá, Faraó então decide libertar o povo de Deus sai, você já conhece a história, Moisés abre o Mar Vermelho, eles vão em direção à terra prometida, e aí então fica um mandamento do Senhor, que ele diz assim, que eles deveriam continuar essa celebração da Páscoa por todos os anos, né? Então, entre o 10º e o 14º mês de Abib, deveria acontecer a celebração da Páscoa, né? Olha só aonde o Senhor diz isso. Êxodo 12, versículo 14, diz assim: esse dia vos será por memorial, e o celebrarei por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então o Senhor ordena para que eles sempre celebrassem aquela festa, significando a passagem daquele anjo lá, livrando o povo da escravidão no Egito. Então ficou a festa da Páscoa pro judeu, era essa festa de passagem do anjo e passagem da escravidão para a libertação, passagem do Egito para Canaã, né, para o deserto lá, a fim de que eles fossem para Canaã. Então essa ficou a festa da Páscoa. Inclusive em Levítico, eu quero ler também, Levítico é o livro das leis, capítulo 23, versículo 4 e 5, diz assim, ó. Levítico 23, 4 e 5 diz assim, Deus está dando aqui as leis, né? Então, essas serão as festas do Senhor, as santas convocações que proclamarei no seu tempo determinado. No primeiro mês, ao 14 do mês, lembra que nós falamos primeiro mês de Abib para o judeu, ao 14 do mês, o dia 14, pela tarde é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, na festa do Senhor. Durante os 7 dias comerei pão sem fermento. No primeiro dia terei santa convocação, nenhuma obra. Bom, enfim, aí ele começa a dizer das outras festas. Então, aqui ficou estabelecido a festa, a Páscoa judaica, a Páscoa que foi instituída lá no Egito por Moisés, né? Por Deus através de Moisés. Então, esse é a Páscoa. Bom, aí então, todos os anos o povo judeu, o povo hebreu, comemorava-se a Páscoa, até chegar nos tempos de Jesus. Quando chega nos tempos de Jesus, olha, eu quero só fazer um parêntese aqui para você poder entender algo. Há aqueles, né, que dizem que na época da lei as pessoas eram salvas pela lei, por observar a lei, por cumprir a lei. Mas, na verdade, o povo de Deus já vivia a graça desde esse tempo, querido. Olha a graça expressa aqui nesse momento. Por quê? Porque aquele que tivesse o sangue do cordeiro, e depois isso vai ficar muito claro lá na festa de Yom Kippur, né? O sacrifício que eles faziam uma vez por ano. Quem tivesse o sangue do cordeiro derramado e ele acreditasse naquilo, os seus pecados eram perdoados. Desde o Antigo Testamento, querido, um animal precisava ser morto, alguém precisava morrer para a expiação do pecado do judeu. Então, o judeu verdadeiro, o filho de Deus verdadeiro, já sabia
que eu não sou salvo apenas por observar a lei. Eu observo a lei porque eu sou salvo, mas eu sou salvo, os meus pecados são expiados através desse animal que morre. Então olha a graça já expressa aqui desde o Antigo Testamento. Já precisava da morte de um animal para que os pecados de alguém fossem expiados, né? E aí então chega no tempo de Jesus. Só que no tempo de Jesus, os fariseus, né, transformaram a festa da Páscoa em algo muito religioso. Transformaram aqui a lei em algo muito religioso. Então, olha, quem não observar a lei, Deus tinha instituído o jejum uma vez por ano. Os fariseus instituem o jejum 3 vezes por semana, né? Isso fica muito claro naquela conversa entre o pecador e o fariseu, né? Que ele sobe lá no monte e fala: olha, senhor, eu não sou como esse publicano, como esse pecador aí, eu jejuo 3 vezes por semana. Então eles estavam religiosos ao extremo. E aí vem Jesus. Então olha só como foi a Páscoa na época de Jesus. Nós falamos na sexta-feira, quem acompanhou os vídeos aí dos últimos dias de Jesus também pôde ver. Então, o povo de Israel já estava comemorando a Páscoa aqui na sexta-feira. Jesus é julgado e observa que não foi coincidência Jesus ser morto no período de Páscoa. Não, já era plano, já era propósito. Aliás, Jesus não foi o plano B de Deus, querido. Jesus já estava aqui. Inclusive, a palavra vai dizer o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? 1 João também vai dizer, o primeiro versículo, capítulo 1 de João, vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, falando de Jesus. Então Jesus não foi o plano B. Algumas pessoas interpretam: Adão fez caca e aí Deus deu um jeito de corrigir e trazer Jesus. Não, Jesus já estava no princípio. Tudo isso que nós lemos aqui do cordeiro lá no Egito já era a tipificação do sacrifício de Jesus por nós. Depois nós vamos ver o tempo todo no Antigo Testamento tipificações de Cristo, né? Depois nós vamos ver aquela estátua, aquela cobra levantada, né? Aquela serpente levantada no Egito, onde as pessoas que eram picadas, simbolizando o pecado, olhavam para aquela serpente e eram curadas daquele veneno da cobra, eram curadas do pecado aqui, tipificado, simbolizado. Então nós vemos Jesus em todo o Antigo Testamento. Jesus está em toda a Bíblia, querido. Jesus não veio apenas há 2000 anos atrás. A história bíblica tem mais de 5.000 anos. Né? As pessoas falam: Jesus apareceu do nada. Não, ele está tipificado, ele está aqui em Gênesis, em Êxodo, Levíticos, em toda a Bíblia tem Jesus. Né? Se você ler aí, você vai se maravilhar disso. E aí então chega no período que Jesus se entrega por nós. Eu não quero entrar muito em detalhe aqui, porque você já conhece a Páscoa judaica, né? Como que é aqui a Páscoa, que depois se transformou na Páscoa cristã, aquilo que nós acreditamos. Então Jesus vai lá e se entrega por nós, né? E olha só aqui que conexão poderosa que nós podemos trazer, né? Lá no Egito, o sangue do cordeiro livrou o povo da morte. E agora, para nós, o sangue do Cordeiro, Jesus, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem pecado, como vai dizer, né, a palavra: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora não mais em animal, mas na pessoa de Jesus, o Cordeiro que deu a vida por mim e por você. Nós somos salvos pelo sangue dele. Não precisa-se mais de forma anual um sacrifício de um animal. Não precisa-se mais de forma de todo ano ir lá matar um cordeiro, porque o Cordeiro eterno foi morto por mim e por você, lá na sexta-feira santa, naquela cruz. E aí então, no domingo, né, para nós domingo, né, no terceiro dia, Jesus ressuscitou. As mulheres vão lá, você já sabe a história, acredito que sabe. As mulheres vão lá no túmulo de Jesus, né? 2 anjos aparecem e elas desesperadas procuram. De repente Jesus aparece e pergunta para aquela mulher: olha, por que você está aqui chorando? Quem que você está procurando? Então, eu estou procurando Jesus. E ele fala: por que você me procura entre os mortos se eu estou vivo? Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como também Isaías já havia
falado, predito, né, como outros profetas já haviam predito que o Cordeiro viria e ressuscitaria, né? Olha só o que diz, aquilo que nós falamos aqui, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, Jesus não foi uma vítima dos romanos, Jesus não foi uma vítima dos fariseus, Jesus não foi uma vítima de Pilatos, Jesus foi o substituto pelo meu e pelo teu pecado. Aquela cruz era minha, aquela cruz era tua, e Jesus, num ato de amor por mim e por você, foi lá e substituiu aquele cordeiro. Se alguém precisava morrer, e agora então éramos nós que precisávamos morrer, porque aquele que pecar morrerá. Então Jesus vem e morre no meu e no teu lugar. E hoje nós celebramos que ele ressuscitou. Não pode ser para mim e para você apenas uma data histórica. Não pode ser para mim e para você apenas uma lembrança. A cruz traz para mim e para você uma novidade de vida. A cruz apresenta para mim e para você uma esperança de vida nova. Né? A cruz não foi um acidente. A cruz foi um plano perfeito de Deus através do seu Filho Jesus. Nós já passamos do tempo, me perdoe, eu queria fazer 20 minutos, mas é quase impossível. A cruz não é o fim. Olha só o que diz Lucas 24, versículo 6. Nós comemoramos isso hoje. Lucas 24, capítulo 6 diz assim, queridos, olha. Lucas 24, versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, sejam crucificados e ao terceiro dia ressuscite. É isso que nós comemoramos hoje, né? Olha só, a cruz, ela resolve o passado, o pecado, e a ressurreição resolve o futuro, a vida eterna. Então, o ciclo precisa se fechar. A sexta-feira, sim, é importante para nós, porque é aquilo que resolveu o nosso pecado. A cruz resolveu aquilo que eu e você não conseguiríamos resolver. Agora, o domingo, a ressurreição resolve o nosso futuro, porque há esperança, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele não foi morto apenas para livrar os meus pecados, mas ele ressuscitou para que eu e você possamos crer que nós podemos viver em novidades de vida, nós podemos viver uma vida nova. Há esperança, querido, né? Sem ressurreição não há vitória, sem ressurreição não há esperança, sem ressurreição não há salvação real. Você acredita nessa ressurreição? Ou você vive uma vida derrotada? Você acredita que Jesus Cristo está vivo? Ou você vive cabisbaixo? Você vive apenas o Cristo da sexta-feira? Não, a cruz é completa, o projeto, o plano da cruz é completo. E Jesus foi morto sim na sexta-feira, mas no domingo ele reviveu para me dar vida eterna e para você também, querido. Esse é o significado da Páscoa, finalizando. E aí, então, nos dias de hoje, né, nós vemos o homem distorcer, o comércio, distorcer isso, transformando em tradição, transformando em chocolate, transformando em coelho. Mas, na verdade, o verdadeiro significado da Páscoa é que eu e você podemos andar em novidade de vida, não porque observamos a lei, não porque merecemos, mas porque o Cordeiro sem pecado morreu por mim e por você. Queridos, o meu e teu pecado não ficou sem pagamento, mas quem pagou não fomos nós. Quem pagou foi Jesus lá na cruz, e hoje nós celebramos que ele ressuscitou. Por isso nós temos vida eterna, vida abundante, por isso nós temos esperança. Levanta a cabeça, você que está com a cabeça baixa. Enche o seu coração de gratidão e de alegria, porque o teu Salvador vive. Essa situação que talvez para você te tira a paz, essa situação que talvez para você te deixa triste, é momentânea. Lembre-se que o teu Salvador vive e um dia ele voltará para nos buscar. Queridos, esse é o significado da Páscoa. Que você não apenas relembre a Páscoa, mas que você viva a ressurreição de Jesus. Como pastor, vivendo em novidade de vida para sempre.
Amém? Fique com Deus, Deus abençoe, que vocês tenham um domingo abençoado com a tua casa, com a tua família, que esse sentimento de alegria na ressurreição possa transbordar o teu lar, que você possa estar conosco hoje à noite no nosso culto, celebrando a vitória que foi feita a nós por Jesus lá na cruz. Convide alguém para estar no culto hoje, querido. Vamos lá todos juntos celebrar mais uma Páscoa, a ressurreição de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, eu quero orar. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nós lá na cruz. E obrigado porque não parou apenas no sacrifício, veio para o domingo, Senhor, na ressurreição. E nós não olhamos apenas para os nossos pecados perdoados, mas nós olhamos para frente e entendemos, Pai, que o Senhor está cuidando de tudo. Olhamos para o nosso futuro, porque o Senhor está vivo. Em nome de Jesus, obrigado por isso, Pai. Nos dê um domingo abençoado na sua presença. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.